Pai, eu te dou graças, nós te damos graças. Maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Todo-Poderoso é o Senhor. Estamos aqui para exaltar o Teu nome, glorificar a Ti, Jesus, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa vida, com todo o nosso ser, Pai. Reconhecemos a Tua majestade, o Teu trono de justiça sobre nós, sobre toda a terra. Tu és o único Rei, Senhor e Salvador. Tu és o único Deus Todo-Poderoso, Pai. Te damos graças pelo Espírito Santo, nosso mestre, nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas, que ilumina o nosso entendimento para a Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra revelada, obrigado pelos nossos olhos iluminados, obrigado por entendimento, obrigado porque Tua palavra nos impulsiona com o Teu Espírito, renova a nossa mentalidade, edifica a nossa fé. Te damos graças, Senhor, por curas, pessoas sendo curadas ao ouvir e receber a Tua palavra, pessoas sendo libertas pelo poder do Teu Espírito Santo, a unção despedaçando o jugo, a Tua palavra que é fogo e que é pedra, que é martelo que esmiuça a penha, quebrando toda a fortaleza, destruindo toda a fortaleza, a Tua palavra purificando os corações, a Tua palavra renovando o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, vidas sejam libertas da opressão maligna, da mentira, do engano. Vidas sejam salvas, Pai. Haja novo nascimento, vidas sejam arrancadas do domínio de Satanás, do império das trevas, transportadas para o reino do Seu amor. Pai, vidas sejam libertas de toda aflição, de toda angústia, de toda depressão, de toda doença, de toda dor, de toda enfermidade, pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra que está aqui, Pai. Nós cremos nesta unção coletiva, nós cremos na manifestação do Teu poder e da Tua presença, porque onde dois ou mais estão reunidos no Seu nome, o Senhor aqui está. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai, real, manifesta Espírito Santo, a glória do Senhor, a palavra do Senhor, a presença do Senhor, o poder da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, e tudo seja para a glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém? Podemos sentar, irmãos? Muito obrigado, equipe. Glória a Deus. Como um trovão, poderoso és, grandioso és, majestoso és. Aleluia. Se eu não me engano, hoje nós cantamos duas músicas aqui falando do trono da majestade. Oh, glória. Como é bom saber que nós temos um trono inabalável do Rei. O trono dele é inabalável. Da nossa majestade, do nosso Rei, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeiro culto do mês, permanecemos nele, avançando, tomando posse de tudo quanto o Senhor tem para nós, amém? Amém. Tudo quanto Ele conquistou para nós, naquela cruz. Estamos aqui reunidos como filhos, benditos do Senhor. Aleluia. Estou compartilhando com vocês o que está no meu coração sobre esses dias.
que nós precisamos estar despertados e não adormecidos, amém? Não sonolentos, mas despertados. Eu creio que como igreja, nós reagindo às circunstâncias desse mundo, se nós como igreja despertarmos o nosso espírito em oração, em intercessão, e no desejo mesmo de ver as coisas mudadas, transformadas, nós vamos alcançar isso. Aleluia. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é no poder do Espírito Santo e é pela nossa obediência ao Espírito Santo. Amém? Nós não podemos ficar acomodados. Nós não podemos, irmãos, ficar esperando vir um protocolo, vir uma notícia governamental para mudar as coisas. Somos nós que temos que desejar que as coisas sejam mudadas. Amém, igreja? Amém. Nós somos a igreja. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não temos que nos acostumar com o que o mundo está ditando. Amém? Nós não temos que ficar acomodados com o que o mundo está declarando e ficar aceitando passivamente. Nós temos que criar dentro do nosso espírito uma indignação santa. Jesus, quando ele andou pela terra e ele viu o pecado, ele não se acomodava. Ele se movia no seu espírito contra todo pecado, contra toda corrupção, contra toda incredulidade. Jesus se movia no espírito. E ele tomava uma atitude diante de Deus, diante dos homens. Estou aqui lembrando agora de quando ele chegou lá em João capítulo 11, quando ele foi até o sepultamento, ou melhor, o funeral que estava acontecendo lá do Lázaro. E aquelas pessoas estavam chorando. Havia os judeus que eram contratados para chorar durante o funeral. Ele já estava no 4º dia de funeral. Lázaro estava na sepultura. E lá está escrito que Jesus, ele se comoveu por dentro no seu espírito, diante daquela cena, das pessoas chorando. Por Lázaro já está morto há 4 dias. Jesus não aceitou aquela cena. Na verdade, ele não aceitou aquela encenação diante da morte. Jesus não ficou passivo diante da morte. Jesus não ficou passivo diante de um funeral. Jesus, ele não aceitava aquela encenação de choros e de lamentos. E ele falou para ele: se creres, verás a glória de Deus. Se não me engano, Marta ou Maria falou para ele: não, eu sei que quando, na ressurreição, né? E aí ele deu a resposta: não é na ressurreição, é que se creres, verás a glória de Deus. Algo está para acontecer agora, Jesus estava dizendo. A indignação dele, no espírito dele, o moveu a ter uma atitude. E Jesus vai diante da sepultura de Lázaro, diante daquela caverna, e manda rolar aquela pedra, a tampa, que tampava lá o túmulo. Jesus manda, mova esse túmulo. E a gente fica pensando, Jesus estava louco, todos ali deviam pensar: ei, mestre, já faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal, mova a terra, mova a pedra, tira esse impedimento. Jesus mandou tirar a pedra. E Jesus orou e falou para Deus, e olhou para os céus e falou: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouves. Que convicção. E eu estou orando, Pai, para que eles entendam, porque eu sei que tu sempre me ouves. Eu estou orando aqui abertamente para que eles entendam. Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves. Essa tem que ser a nossa oração nesses dias. Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves, Pai.
Deus está esperando por nós, irmãos. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, e o exército do faraó atrás de Moisés, e eles saindo do Egito, saindo da escravidão do Egito, se deparam com o Mar Vermelho. E Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Você está com o bastão, você está com o cajado, com a autoridade. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das pressões, diante da morte. Não fique parado, não fique aquietado, não fique acomodado, não fique acostumado com essa condição, com essa vida, com isso que querem impor, com o medo, com o vírus, com o que quer que seja. Não fique acomodado. Não aceite, não deixe que isso faça parte da sua vida. A impressão que se tem é que parece que nós vamos viver eternamente de máscara. Não! Em nome de Jesus, não! Nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus para a gente se mover com o Espírito Santo de Deus, para a gente orar como o Espírito quer que a gente ore, para a gente clamar como o Espírito quer que a gente clame, para a gente interceder como o Espírito quer que a gente interceda, para a gente ter convicção naquilo que estamos fazendo, para não temermos a morte, não temermos as perseguições. Aleluia! Não temermos nenhum tipo de doença, nenhum vírus, nenhuma enfermidade. Não tememos nenhuma escassez. Aleluia! Sabemos em quem temos crido. Então, vamos despertar o nosso espírito para essas coisas. Amém? Veja, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 2 diz: eleitos, nós somos eleitos. Eleitos por Ele, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos, escolhidos, selecionados pelo Senhor. Filhos de Deus. Nós não somos do mundo. Nós não temos que andar como o mundo. Não temos que viver segundo o mundo, irmãos. Nós temos que andar com a consciência de que nós somos eleitos. Separados pelo Espírito e pelo sangue da nova aliança. Oh, aleluia. Separados pelo Espírito de vida e não de morte. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos lavados pelo sangue. Nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus. Ele já foi para a cruz. Ele já venceu a morte. E Ele já ressuscitou. E apresentou o seu sangue diante do trono do Pai. E está sentado à direita do trono do Todo-Poderoso. O nosso Deus. E nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo. Nós não somos filhos deste mundo. Nós não somos filhos das trevas. Nós somos os filhos de Deus. Jesus sabia disso. Jesus andava nessa consciência e nessa confissão, nessa convicção. Ele veio como homem, Jesus. Se esvaziou dos atributos divinos. Andou como homem, submisso ao Pai, submisso a uma direção do Espírito Santo.
Aleluia! Veja aqui, eleitos, selecionados, separados, filhos de Deus, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. Eleitos, nós fomos selecionados para a obediência. Eleitos, nós não fomos selecionados para viver de qualquer maneira. Nós não fomos selecionados por Deus para viver debaixo de medo, de temor, de espírito de covardia. Eleitos, nós fomos chamados para obedecer ao Espírito que habita dentro de nós. Eleitos, vocês foram selecionados para ter a mente de Cristo e não a mente do mundo. Não a mente da razão, não, mas a ciência, mas o mundo. Não, mas a cheira mal há 4 dias. Se creres, verás a glória de Deus. Disse Jesus. Que tipo de evangelho nós queremos viver? Do dominical? Do religioso? Da instituição religiosa, da instituição criada por homens, ou do poder de Deus, ou da igreja vitoriosa, triunfante, ou da igreja que as trevas não prevalecem, ou da igreja que carrega o nome que é sobre todo nome, da igreja que tem o espírito de vida dentro dela, da igreja que é embaixadora do reino, a igreja que leva o reino de Deus. Eu e você, é para chegar e falar, é chegado para você o reino de Deus. É chegado para você o reino de Deus. Nós não estamos aqui, amados, para fazer seguidores de uma denominação, de uma instituição religiosa, irmãos. Nós estamos aqui para apresentar o reino de Deus. O reino de paz, de justiça e de alegria. Aleluia! Não de medo, não de intimidação, não de pânico, não de acomodação, não de egoísmo, de pensar só em si mesmo. Amém? Mas nós somos chamados para pensar no nosso próximo, naqueles que estão morrendo e indo para o inferno. Porque Jesus veio para nos livrar do inferno. Amém? Não foi só para te livrar do seu problema pessoal. Não foi só para se livrar do seu problema financeiro. Não foi só para te livrar do teu problema de saúde. Não foi só para você receber a bênção da prosperidade, do carro novo, da casa nova. Ele veio para te livrar do inferno. Jesus morreu na cruz para nos livrar do inferno, da condição de pecador, de filho das trevas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se você andar em obediência, graça e paz serão multiplicadas. Se você andar em obediência ao Espírito Santo de Deus, você vai desfrutar de graça e paz multiplicadas. Paz não é ausência de guerra e de problemas, não. É a paz. Eu vos dou a verdadeira paz que o mundo não te dá. Eu te dou uma paz que transcende todo entendimento. É paz diante de circunstâncias. É paz diante de desafios. É paz diante de funeral. É a paz que transcende todo entendimento. Eu te dou a verdadeira paz que o mundo não pode dar.
Não é paz só quando as contas estão pagas. Não é paz só quando você está com tudo bem. É uma paz que te dá segurança, confiança de que vai tudo bem e que vai permanecer bem, porque Deus é contigo, porque Ele te guarda, Ele te protege. O sangue está sobre nossas vidas, porque nós temos o acesso à vida eterna. E nós não estamos limitados a esse mundo, a essa vida. Aleluia! Então, amado, se algumas tribulações estão chegando para você, pode ser por falta de obediência. Amém? Você precisa sondar o teu coração, sondar o teu pensamento, porque o padrão de Deus é elevado. É mais elevado do que o teu padrão, do que o teu pensamento, do que os teus sentimentos de justiça. A tua justiça é trapo de imundícia diante do Senhor, mas a justiça dele é poderosa. Então você precisa entender, se algumas circunstâncias estão chegando, você precisa avaliar e saber por quê. São provações? São experiências que eu preciso superar, vencer? Ou é porque eu estou em desobediência a alguma coisa? Ou às vezes é justamente são situações para você ser forjado, tratado, edificado, corrigido, alinhado, aperfeiçoado no amor. Aperfeiçoado no amor é você estar em maturidade, em crescimento. Amém? Aperfeiçoado no amor é você ter mais Cristo em você do que você mesmo. Amém? Aperfeiçoado no amor é o amor prevalecendo sobre todas as coisas. Quem é o amor? Deus é amor. Então é essa vida que tem que prevalecer em você. E essa vida só vai prevalecer em mim e você se nós andarmos em obediência. Obediência ao Espírito Santo, obediência à sua palavra. Amém? Então, mesmo diante de circunstâncias e de pressões, nós vamos ter que obedecer ao Espírito Santo. Porque nós temos que andar pelo que cremos, e não pelo que vemos, e não pelo que sentimos, e não pelo que pensamos. Muitas vezes nós estamos nos deixando levar pelo que sentimos, pelo que temos visto, ouvido, pensado e até falado. Ouvindo pessoas com mentalidade de incredulidade, pessoas incrédulas, minam a sua fé. Noticiários que só trazem terror, minam a sua fé. Então é melhor às vezes você se abster de alguns noticiários, irmãos, e se encher da palavra. A boa notícia é a palavra. A boa notícia do dia, de hoje, de amanhã de manhã, é você se apegar à palavra. Eu falei hoje de manhã que às vezes nós tínhamos uma imagem da pessoa tomando um café da manhã e com aquele jornalzão aberto, vendo a notícia do dia. Hoje em dia eu recomendo a você, não faça isso. Porque você pode pegar a primeira página do jornal, está escrito lá em tarja preta, não saia de casa, fique em casa. Você vai ficar ali todo temoroso. Então, pegue a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia um texto de Salmos. Leia um texto de Provérbios. Leia um texto do Novo Testamento, das cartas do apóstolo Paulo. Amém? Comece o seu dia bem. Comece o seu dia lendo a Bíblia, declarando a palavra, trazendo à existência aquele dia, criando aquele dia pelo poder das palavras. E não já levantando, atribulado, pensando num monte de coisa que você tem para resolver. Em vez de você levantar pensando num monte de coisa que você tem para resolver, levante já declarando o que a palavra de Deus vai fazer a teu favor. Crendo. Eu citei aqui 2 exemplos de Jesus e de Moisés. Diante de circunstâncias que pareciam impossíveis. Pareciam impossíveis. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Os impossíveis para o homem é possível para Deus. E que
Eles é que tiveram que ter uma atitude para as coisas prevalecerem. Exerceram a sua autoridade. Então veja, a palavra está dizendo que pela obediência, a graça e a paz serão multiplicadas na nossa vida. Amém? Então quando nós obedecemos ao Espírito Santo, não significa que no natural as coisas vão ficar boas, não. Podem ser difíceis, pode ser complicada. Mas você vai ter uma paz interior, você vai ter uma graça que vai edificar a tua fé e que vai te impulsionar a andar na verdade da palavra. E a crer na palavra. Então, esse poder da graça e o poder da paz são sobrenaturais. São reais. É algo real, é algo que você pode experimentar. Se você ainda não experimentou, talvez você não tenha passado por uma circunstância, ou se você já passou por uma circunstância, você já experimentou essa graça, te sustentando, essa paz te fortalecendo, te trazendo esperança. É ou não é? Então, ser guiado pelo Espírito, obedecer ao Espírito, é um princípio da obediência. É para isso que nós fomos gerados, eleitos, selecionados para obedecer ao Espírito Santo de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para não andar mais segundo o curso desse mundo, mas andar segundo a palavra nos ensina, segundo o Espírito nos inspira e nos instrui, e não segundo os nossos sentidos. Às vezes eu vejo pessoas, e até mesmo eu às vezes me pego nisso, de ficar vendo coisas que estão pendentes, ou coisas que poderiam ser melhor, e que não estão acontecendo, e a gente cai no erro de murmurar, de reclamar, de comentar sobre aquilo. Ah, que está assim, que está assado. Ah, que o povo está isso, o povo está aquilo, que a igreja não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. E sabe, na medida que a gente vai aprendendo que não deve ser assim, que a gente não deve falar essas coisas, não deve fazer esse tipo de comentário, e a gente aprende a dar graças a Deus pelo que tem, pelo que já temos. Amém? Então mudar o discurso, muda o discurso da murmuração, da reclamação, da lamentação, pelo discurso do graças a Deus. Pai, eu te dou graças, porque eu tenho uma casa para morar. Eu te dou graças porque eu tenho um pão de cada dia. Eu te dou graças porque eu sou suprido em cada uma das minhas necessidades. Eu te dou graças porque eu tenho um emprego. Pai, eu te dou graças porque nós estamos saudáveis. Eu dou graças a Deus até quando eu vou ao hospital. Pai, eu te dou graças porque eu tenho uma assistência médica. Sabia? A Bíblia diz: em tudo dai graças. Então, quando eu vou no hospital e eu estou pagando um plano de saúde altíssimo, eu falo: Pai, eu te dou graças porque eu estou conseguindo pagar esse plano. Pai, eu te dou graças porque eu estou sendo assistido num hospital. Olha a beleza desse hospital. Parece um shopping. Obrigado, Pai, porque eu estou nesse hospital. Eu tenho essa assistência. Não que eu queira ficar aqui. Amém? Mas aí você vai mudando o seu discurso. Isso é obedecer a palavra. Isso é você obedecer ao Espírito. E quando você para de murmurar e de reclamar, de se lamentar daquilo que você tem, ou daquilo que não tem, você vai ver que as graças que você dá são louvores a Deus, e você começa a usufruir da paz, e você começa a usufruir da graça. Porque em vez de você ficar com o coração pesado, em vez de você ficar chateado, o teu coração vai se encher de paz e de alegria. Quando você conversa com alguém e a pessoa está toda pesada, toda atormentada com esses pensamentos, com esses sentimentos, o que ela destila só traz peso para você. Você sente como ela está carregada, como ela está pesada. E às vezes ela está até inconscientemente dessa maneira. Então quando você pega e fala para ela:
e mostra para ela um outro lado, mostra uma luz no fundo do túnel. Aí, aquela opressão que ela estava sofrendo, ela é quebrada, por causa das palavras que você ministrou para aquela pessoa. Amém? Não é assim que funciona? Então você passa a usufruir da graça e da paz. Aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no verso 15, o Senhor chama Ananias para ir orar pelo terrorista Saulo de Tarso. Vai lá naquele matador de crente e ore por ele. Mas, Senhor, ele mata cristãos, ele lança os cristãos na cadeia, ele é perseguidor de cristão. Você é a igreja do Senhor? Igreja do Senhor, vai evangelizar. Mas, Senhor, ele não gosta de crente. Vai evangelizar, crente. Mas, Senhor, e você se deixa intimidar? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, olha isso aqui. Quando eu olhava para esse texto, eu achava que era só Paulo que era o escolhido como instrumento de Deus. Nós somos os eleitos. Nós somos os escolhidos. E ele está falando aqui, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Eu e você, igreja, somos um instrumento de Deus, escolhido por Deus, selecionado por Deus, para levar o seu nome. Ele não está te escolhendo para um título de apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. Ele está te escolhendo para carregar o seu nome. Porque quem faz todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só espera pela minha e a sua obediência, para que as coisas de Deus se cumpram. Então eu preciso obedecer ao Espírito Santo quando ele tem uma nota dentro do meu espírito, quando ele me move para fazer algo. Veja que Ananias, ele resistia, mas o Espírito falou: vá, porque ele é um instrumento a quem eu escolhi para carregar o meu nome. Então muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo vai mandar você ir em alguém, alguma pessoa, em algum lugar, e às vezes até o lugar parece ser um local que para você provoca medo, insegurança, mas se o Senhor está mandando você ir, é porque Ele se responsabiliza. O seu papel é obedecer ao Espírito Santo e ir. Então, igreja, o que eu vejo nessa mensagem é que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós não podemos ficar andando, ouvindo apenas o que o mundo, que a notícia do mundo diz. Nós temos que estar sensíveis nesses dias a ouvir o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus mandar você ir numa casa, numa família que está isolada pelo Covid, se o Espírito Santo de Deus, eu estou falando para a igreja do Senhor, eu estou falando para o corpo de Cristo. Porque veja, amado, eu posso estar falando aqui, pode ter algum infiltrado aí na igreja, querendo depois deturpar o que eu estou falando. Dizer que o pastor está incentivando a quebrar o isolamento. Eu estou falando para você, se o Espírito Santo de Deus fala para a sua igreja, você na rua, você onde estiver, se o Espírito Santo de Deus falar para você, vá lá, impõe as mãos sobre ele, ore por ele. Você gostaria que o Espírito Santo de Deus ouvisse as suas orações? Você gostaria, se você estivesse no leito de enfermidade, isolado, com uma grave doença que ninguém poderia chegar até você, te tocar, você gostaria que você estivesse clamando: Senhor, me cura? Você gostaria que o Senhor ouvisse essa oração e Ele movesse um filho dele, um eleito, um escolhido, para ir até lá, até você, te visitar,
e orar e impor as mãos sobre você? Você gostaria disso? Então você tem que ser essa pessoa que ouve o Espírito Santo, que obedece o Espírito Santo e que vai. E não fica só esperando. Você é a pessoa que não tem medo da doença, da enfermidade, nem da morte. Você é a pessoa que obedece ao Espírito Santo e vai desfrutar da paz e vai desfrutar da graça multiplicada. Porque você é a pessoa que crê com o seu coração, você é a pessoa que tem um testemunho interior de que o Espírito Santo de Deus vive em você. Você é a pessoa que é separada pelo Espírito Santo. Você é a pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Você é remido pelo sangue. Você é a pessoa que tem a convicção de que é separado e é protegido por esse sangue. Aleluia! Então ele fala, você é um instrumento escolhido para levar o meu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, irmãos. Isso aqui não é um discurso de autoajuda, não é um discurso de autoafirmação. Eu estou falando para você da palavra de Deus, eu estou falando para você do Evangelho, que é poderoso, do Evangelho que eu não posso me envergonhar. Agora a palavra de Deus, ela é correta, ela é verdadeira e ela é equilibrada. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de intrepidez e de equilíbrio. Equilíbrio, moderação. Ele não está falando que nós devemos sair como loucos por aí, fazendo qualquer coisa. Aleluia! Mas ele está dizendo, se o Espírito Santo falar o seu Espírito, você tem que obedecer ao Espírito. Agora você não tem que ficar lá com medo, eu não vou nem orar por ninguém, pelo doente, para Deus não mandar eu ir. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Se o Espírito Santo mandar você impor as mãos, você tem que impor. Se ele mandar você abraçar, você vai ter que abraçar. Sabe por quê? Porque às vezes um abraço seu vai curar aquela pessoa. Um abraço seu vai quebrar as cadeias na vida daquela pessoa. Então veja Ananias, ele obedeceu. E olha, graças a Deus que Ananias obedeceu. Porque Paulo foi levantado e escreveu 27 cartas para a igreja. Graças a Deus por Ananias. E Ananias vai receber o mesmo galardão de Paulo. O registro depois é de que Paulo sofreu açoites, cadeias, prisões, não é? Mas ele vai receber o mesmo galardão de Paulo. Eu estou falando para você de circunstâncias que a gente não pode se aquietar, se acomodar, aceitar passivamente. Amém, igreja? Nós somos a igreja do Deus vivo. Não tire isso da sua mente. Nós somos os eleitos, os selecionados por Deus. Selecionados por Deus. Os filhos de Deus. Aleluia, irmão. Nós precisamos, amados, combater o bom combate da fé e lutar nas nossas orações contra essa intimidação. Contra essa mentalidade do medo, contra essa mentalidade da vergonha. Pai, eis-me aqui, a cada dia da manhã. Eu creio na igreja de 2021 vitoriosa, uma igreja despertada do sono, uma igreja reconhecendo quem é, não uma igreja do discurso, da igreja que ouviu, mas uma igreja que crê, que tem convicção no Espírito e que obedece ao Espírito e que se move pelo Espírito. Aleluia! Veja um outro exemplo de alguém que se move pelo Espírito. Pedro, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eleitos, selecionados, separados pelo Espírito, remidos pelo sangue do Cordeiro. Pedro tem uma visão, e ele tem que ter essa visão por 3 vezes para Deus quebrá-lo da sua religiosidade. Viu só? Fica tranquilo.
Não é só com você que acontece, não. Aconteceu com Pedro também. Pedro, que era intrépido. Deus teve que falar com ele 3 vezes, para ele tomar coragem e ir obedecer ao Espírito Santo. Tem a visão do lençol, dos animais, aqui no contexto de Atos 10. Deus fala para ele, não considere impuro aquilo que eu considero puro, que eu purifiquei. Aleluia! Aqui no verso 25, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração de homens, amados. Ei, eu também sou homem. O que vai acontecer aqui, o que vai fazer aqui, o que está acontecendo, não tem nada a ver comigo, não. Não tem nada a ver com o homem. Tem a ver com Deus. Não é verdade? Às vezes nós estamos dando muita honra a homens, por títulos, por posições, e a honra a Deus. A honra a Deus é pela obediência ao Espírito. Amém? Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, se Deus mandar você ir lá na casa dos contaminados, dos isolados, você já tem uma base bíblica para obedecer. Aleluia! Amém! Que palavra, né, irmão? Como Deus alcança a gente até nos tempos de hoje, é ou não é? Não. Eu não vou não, porque o protocolo diz que eu não posso entrar na casa dos Covides. A lei diz que eu não posso entrar ali com os imundos, com os impuros. Mas o Espírito de Deus diz, aquilo que Deus considera puro, não considere você impuro. Deus já viu eles curados, Deus já viu eles libertos, Deus já viu eles salvos. Quando Deus mandou você ir para aquela pessoa, é porque Ele já determinou aquela salvação daquela vida. Quando Deus determinou que você fosse visitar aquele doente, aquele enfermo, é porque Deus já determinou a cura que fosse manifestada naquela pessoa. Deus determinou. Deus é um Deus legal. Deus não pode se mover, irmãos, espiritualmente. Ele vai se mover através de um corpo humano. Como se moveu em Jesus como homem. Legalmente. Agora sou eu e você. O Espírito habita em mim, o Espírito habita em você. E Ele é que nos move para ir. Ele que nos move. Vai lá, vai aqui, vai acolá. O Espírito se move na sua igreja. O Espírito não se move aqui só no momento de louvor, de adoração, da unção coletiva. Amém? O Espírito se move com você lá na rua. E talvez ele tenha que te convencer com 3 visões, até com a voz audível, dependendo da situação, para você romper. Agora, interessante que Pedro estava resistindo a entrar na casa dos gentios, porque para a lei dos judeus, ele não poderia ter contato com os gentios, porque os gentios eram considerados imundos, impuros. Mas ele estava na casa do Simão curtidor. O curtidor era o cara que tratava com peles de animais, com mortes de animais, entendeu? E era também considerado para o judeu um local impuro. E ele estava nessa casa. Às vezes tem pessoas dando desculpas aí, dizendo, não, eu não vou para a igreja, porque ali é um local que eu posso ser contaminado. E está frequentando outros lugares que são muito mais perigosos do que a igreja. Está chegando revelação aí para alguém aí?
Às vezes você está arrumando uma desculpa para acomodar a sua carne, ou a sua mente, a sua alma, ou a sua vontade naquilo que você quer viver. Porque você não está disposto a viver a fé do tipo de Deus. Porque você não quer pagar o preço de viver uma vida de fé. Pagar o preço de viver uma vida de fé é ter convicção de quem é o Deus que você serve. Você conhece mesmo o seu Deus? Ei, você conhece mesmo que seu Pai é o Deus do amor? Você conhece mesmo o amor do tipo de Deus, será? Você precisa crescer nisso, conhecer isso. Se as sugestões do mundo estão parando você, impedindo você de realizar alguma coisa, você precisa orar e romper com isso. E não deixar que isso domine a sua mente. Amém? Nós precisamos, amados, não aceitar as sugestões do mundo, as imposições desse mundo, as instruções desse mundo. Amém? Amados, se você olhar aqui, vamos olhar, Hebreus capítulo 11. Eleitos, raça eleita, selecionados pelo Senhor para este tempo, separados pelo Senhor para esta geração. Nós estamos nesta geração, nós fomos separados pelo Senhor para este tempo. Naquele tempo havia um povo separado aqui em Hebreus capítulo 11. Olha aqui no verso 32, esse povo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram em reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. São esses crentes aqui, irmãos, que não se intimidaram por causa do Covid-19 daquela época. Eles não se intimidaram, por isso que a palavra chegou até nós. Por isso que nós somos salvos e selecionados hoje. Porque eles não se intimidaram diante de prisões, de açoites, de morte mesmo, de cadeia, de apedrejamento. Não foi só uma notícia de um vírus. Você está comigo? Não, era algo real. Ali tinha que ficar isolado mesmo, porque se colocasse o pé fora, era apedrejado. Mas eles passaram por isso em obediência ao Espírito Santo. Você veja que ele fala, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Aleluia! Será que nós somos crentes mesmo? Eleitos desta geração.
Será que nós somos mesmos filhos de Deus? Será que nós conhecemos mesmo Deus? Será que nós cremos mesmo na ressurreição de Cristo? Se nós cremos na ressurreição de Cristo, nós não tememos a morte. Porque o corpo de Jesus Cristo ele foi sepultado, e no terceiro dia, o corpo de Cristo, veio o Espírito Santo de Deus. A eficácia da força do poder do seu Espírito é que ressuscitou ele. Não foi ele não, foi o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito que o Senhor deu para a igreja. O Espírito que habita em mim, habita em você hoje. O Espírito que nos move, que nos guia a toda a verdade. O Espírito que nos ensina a andar em intrepidez e ousadia. Não é espírito de covardia, não. É o Espírito que tira de nós a mentalidade desse mundo, o apego com as coisas deste mundo, com esse limite desse tempo. Quem vai cumprir os meus dias nessa terra será o meu Deus, o meu Senhor. É Ele que determinou todos os dias da minha vida nessa terra. Sabe que apóstolo Paulo, tentaram matar o apóstolo Paulo, apedrejaram o apóstolo Paulo. Ele foi dado como morto e ele se levantou, ressurreto. Jesus, tentaram matar Jesus antes do tempo, mas ele não, ainda não se cumpriram os meus dias. Os meus dias se cumpririam na cruz. Aleluia! Palavra da salvação. Raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não estou aqui dando um discurso para você de autoajuda, para deixar você animadinho. Eu estou dando para você uma palavra que vem de Deus, para a sua igreja, para o seu povo, sair da intimidação, do medo, da vergonha. Para o seu povo não se deixar dominar pela mentira do anticristo, do espírito das trevas, que domina esse mundo. Ele pode atormentar aqueles que estão no mundo. Você não. Você é eleito. Você é raça eleita. Olha aqui. 1 Pedro capítulo 2. Você precisa ouvir isso de novo. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita. Oh, raça. Nós somos a raça de Deus. Nós somos da raça de Deus, irmão. Raça eleita, raça separada, selecionada. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para ficar sentado no domingo, assistindo a um culto, achando que é crente? Não. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele não entregou Jesus, os seus profetas, aqueles homens todos, eles não foram mortos lá naquele primitivo para nós ficarmos aqui reunidos como uns crentes religiosos. Foi para proclamar o Evangelho, para anunciar que é chegado para vós o reino de Deus. Amém? Para proclamardes. Cadê aqui o verso 10? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ei, nós somos povo de Deus, irmãos. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Nós já alcançamos a misericórdia dele, amado. Ele já nos livrou do inferno. Pelas suas misericórdias, nós somos livres do inferno. Mas agora, amados, como eleitos, selecionados do Senhor, nós andamos debaixo da graça e não da misericórdia. Você não precisa acordar de manhã, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não! Senhor, obrigado pela Tua graça que me sustenta. Obrigado pela Tua graça que me fortalece. Obrigado pela Tua graça e o refrigério. Obrigado pela Tua paz. A graça, amada, é o poder de Deus.
A graça é um poder espiritual que te faz vencer obstáculos, que te faz passar por pressões. É graça. A graça é esse poder que você experimenta no momento de aflição, de pressão, de desespero. No momento que foge da sua capacidade de resolver as coisas. Aí vem a graça. O Senhor nos dotou, amados, de graça, de paz, de coisas sobrenaturais, que a igreja não está usufruindo nem desfrutando. Por quê? Porque está querendo viver ainda como o mundo, natural. Nós só vamos experimentar essa graça, esse poder, diante de pressões e de circunstâncias. Aleluia! Não são as experiências dos homens que ditam que funcionou, que não funcionou, que dá certo, que é... Não! É a fé e a confiança nessa palavra, de que Ele vela para cumpri-la. Se tua vida está alinhada, está acertada, está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai te conduzir nos melhores caminhos. Ele vai te conduzir nos melhores negócios. Você pode fechar um negócio, amado, achando que é um bom negócio, porque você se empolgou, porque você viu com seus olhos, você se alegrou no seu coração, e você, é um bom negócio, eu quero isso, a minha alma quer. Aí a tua alma se alegra e você acha que está sendo guiado pelo Espírito. Se você apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, eu devo fazer isso ou não devo? E estiver disposto a ouvir o Espírito Santo, o freio do Espírito, aí você vai ver se é ou não para fazer. E aí quando você fizer segundo o Espírito, você vai ver que paz é multiplicada, graça é multiplicada. Você vai ver que você vai fazer um bom negócio. Agora, se você faz pela empolgação do que você está vendo, pela empolgação do que você está ouvindo, pela empolgação do que você está sentindo, pela empolgação do que você está pensando, você vai errar. Mas Deus quer que você cresça. Deus quer que você esteja sensível ao Espírito Santo. E você só vai estar sensível ao Espírito Santo quando você passar a obedecê-lo, não só naquilo que te interessa, mas justamente nos desafios que Ele quer que você cumpra para você conhecê-lo, saber que Ele é contigo. Amém? Então, eleitos, filhos benditos do Pai, selecionados para carregar esse nome, selecionados para serem guiados por esse Espírito. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deu do seu Espírito para nos conduzir em triunfo nessa terra e para manifestar a sua glória, para proclamar o reino de Deus e não ficarmos acomodados apenas pensando em nós mesmos, amém? Só no nosso umbiguinho. Nós precisamos fazer o que Ele quer que a gente faça nesta geração, neste tempo. O nosso rei, Ele está sentado no trono, Ele é o majestoso, a majestade. Reinos passam, tudo passa, mas o seu trono não muda, não passa. Ele continua sendo rei pelos séculos e séculos e séculos. Ele continua sendo rei. Pode levantar o império do homem, mas ele cai no século seguinte, amado. Nós somos do eterno, nós somos da eternidade. Entre na mentalidade da eternidade. Apóstolo Paulo diz aos 1 Coríntios, em capítulo 15, sobre a ressurreição. Se nós não cremos na ressurreição, amado, é vã a nossa fé. Comamos e morramos, é o que está escrito. Porque nós estamos vivendo uma vã fé. E eu creio que Deus quer despertar nós, para esse 2021. Não para ficar mais ouvindo, isso, aquilo. Não, é para você ser. Para você fazer acontecer. Para você usufruir disso. Para você sair da pressão. Para você sair da falta, da escassez, do medo. Aleluia! Viva o hoje intensamente para Cristo. Viva o hoje com essa convicção, Senhor, eu estou aqui, eu não quero estar infrutífero nesse dia. Eu quero estar pregando Tua palavra nesse dia.
Eu quero ainda estar influenciando vidas nesse dia com o poder da tua palavra e do teu Espírito. Amém? Estou vendo Dona Eloide ali. Dona Eloide, enquanto estava lá no leito, hospitalizada, Dona Eloide era uma ganhadora de almas ali. Amém? Dona Eloide, ela não ficava olhando para a circunstância que ela estava passando, não. Ela estava falando para os enfermeiros, para aquelas pessoas, Deus é bom. Deus é bom. Eu fico imaginando Dona Eloide ali no leito e o Satanás falando para ela, ei, como é que vai falar que Deus é bom se você está nessa condição? Tem que ter fé, tem que conhecer o seu Deus, tem que amar mesmo a Deus para falar e não se intimidar e não se envergonhar de falar, não, o testemunho não é o meu corpo não, o testemunho é o que Ele é, o que Ele é. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou passando, Ele é o eu sou. Aleluia! A Bíblia diz em Provérbios 18 que o espírito abatido define o homem, definha. Mas o espírito forte, amado, faz ficar de pé. Está aí, Dona Eloide, o espírito forte se levantou. Não aceitou a condição, não aceitou a sugestão. Amados, a doença é do mundo. A doença está no mundo. Mas ela não tem que estar no teu corpo. Ela vai chegar no teu corpo algumas vezes porque o teu corpo é um corpo corruptível e o teu corpo está nesse mundo. Mas você não tem que aceitar e acomodar ela e falar, a minha doença, a minha enfermidade, vem, vem. Você tem que rejeitar e resistir à doença. Amém? Por quê? Porque nós vamos crer no que a palavra de Deus diz. Vamos crer no que Cristo já fez? Vamos viver o que Ele já fez? Vencendo. Declarando. Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouves, disse Jesus, diante de um cadáver. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai de dentro desse cadáver e vem para fora. Porque você é uma nova criatura. Você não tem que viver como um cadáver. Você sabe que aquele que não é uma nova criatura é um cadáver? A Bíblia diz que já está condenado com o mundo. Está morto espiritualmente. Você é crente, você está vivo espiritualmente. Vem para fora. Sai da caverna. Sai do medo, sai da intimidação. Vem com o teu espírito para fora. Não deixe esse corpo te aprisionar, te manter aí no medo, na angústia, na aflição, nos sentimentos desse mundo. Vem para fora. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Profetas, parem de ficar calados. Creiam nas visões, creiam nas revelações que Deus tem te dado. Creiam nas direções do Espírito Santo. Creia na palavra que Deus tem te dado. Pregue a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vejo que você ficou empolgado com a palavra. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. E creio que a tua palavra vai trazer revelação, entendimento para cada um de nós, edificando a nossa fé ainda mais, entendimento ainda mais, sobre como devemos andar nessa terra, como eleitos, como selecionados pelo Senhor para esta geração, separados para este tempo, para falar das maravilhas dos céus, do reino de Deus. Eu creio, Pai, que essa palavra vai ficar ruminando dentro de nós. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que o Teu Espírito Santo vai trazer a revelação e o entendimento para aqueles que precisam ter o entendimento do poder dessa palavra, do poder do Teu Espírito, daquilo que está disponível para nós, do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que ainda não confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Essa é uma oportunidade de você crer com o teu coração e confessar Jesus como Senhor. E você então vai ter um testemunho interior do Espírito Santo, de que você não é um ser natural, que você nasceu de novo
e que o Espírito Santo passou a habitar em você, e que você vai receber a paz que transcende todo entendimento, e que você agora vai ter que aprender a andar no novo e vivo caminho. E andar no novo e vivo caminho é andar guiado pelo Espírito Santo. É andar segundo a palavra de Deus, e não segundo o curso desse mundo. Não se envergonhar do Evangelho, é entender que você carrega um nome, que é sobre todo nome. É entender que quando você entra em algum ambiente, é Jesus Cristo que está entrando lá contigo. Se o Espírito mandar você ir, é porque Ele já determinou salvação, libertação naquele lugar, cura. Você é apenas o dispenseiro. Amém? Tem alguém hoje aqui que quer fazer essa confissão, participar da ceia do Senhor conosco? Todos são salvos? Todos crentes? Todos já confessaram Jesus? Se você quiser fazer, levante sua mão. Venha até aqui na frente. Tem uma dupla aqui, o casal ali dos conselheiros que vai acompanhar você e orar com você. Todos crentes? Podemos ir para a ceia do Senhor? Amém? Então, amém. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Para nós lermos aqui as Escrituras sobre a ceia do Senhor. Eu me recuso a ficar intimidado, irmãos, com notícias, com o que for. Eu me recuso. Eu me recuso em nome de Jesus. Não tenho medo da morte, não. Eu creio que quem vai cumprir os meus dias nessa terra é o Senhor. Ele vai cumprir os meus dias nessa terra. É Ele quem determina cada um deles nessa terra. Quando eu cumprir o propósito dele, aí pronto. Amém? Então não vou me calar, não. Veja, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O meu corpo que é dado por vós. O Senhor já deu a vida dele por nós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Glória a Deus. Olha que maravilha. Apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, amém? Homem. Mas ele conheceu Jesus ressurreto. E ele fala: eu recebi foi do Senhor, o Cristo vivo. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós precisamos discernir o corpo, amém? Nós somos membros uns dos outros, pertencemos ao corpo de Jesus Cristo, e cada membro aqui tem uma função no corpo de Cristo. Amém, amado? Você é membro do corpo, você tem uma função no corpo. Tem uma mentalidade de corpo de Cristo, não uma mentalidade de religião. Aquela mentalidade que você tinha romana, acabou. É uma mentalidade de corpo de Cristo, de igreja viva. Amém? É uma mentalidade onde você tem que entender que você faz parte desse corpo, seja você mão, pé, boca, seja o que você fizer nesse corpo. Mas você tem que ser frutífero. Você tem que cooperar com esse corpo. Amém? Que corpo? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar aí vivendo uma vida sedentária. Amém? Se você está na videira verdadeira, você é um ramo dessa videira. E esse ramo, ele tem que receber a vida de Cristo, a seiva de Cristo, para abençoar outros. Se você está sendo um membro inativo,
Se esse membro é inativo, se esse membro não funciona, a tendência é esse membro ser cortado. É ou não é? Se tem um membro no seu corpo que ele é inativo, a medicina vai lá e corta ele. Não, essa mão não está funcionando, nós vamos ter que cortar, senão vai necrosar, vai dar problema para o corpo. Não é assim que funciona? Então, se você é membro do corpo, ensina isso. Você tem que estar ativo, você tem que estar frutificando, você tem que estar cooperando. Aleluia? É por isso que ele está falando, olha, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você está inativo, você está apenas ouvindo, recebendo, mas não coloca isso em ação, você não está servindo a igreja local. A igreja local, ela é um membro do corpo de Cristo. A igreja local, ela tem um funcionamento. Ela tem que funcionar para servir ao reino. A igreja local, ela tem que alcançar essas pessoas aqui que o Senhor nos confiou. Não é responsabilidade só minha, não. A igreja local não é do pastor, não é do homem. A igreja local é da igreja, do corpo de Cristo. Amém, amado? Você só vai receber dessa unção, dessa seiva sobre a tua vida, se você está cooperando com esse corpo. Você precisa cooperar com esse corpo. Você precisa ser produtivo nesse corpo. O Senhor te chamou para frutificar e não para ficar inativo. Amém? Então essa coisa do cara falar assim, não, eu tenho Jesus, eu não preciso ir para a igreja, eu posso ficar onde eu quiser, não, você está errado. Você está contra a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Essas pessoas, elas não estão discernindo o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo diz que novo mandamento vos dou, que o mandamento que cumpre todas as coisas é o amor. Se você não é capaz de viver em comunhão com a igreja, é porque você não está andando em amor, querido. Você está andando no egoísmo, nos seus próprios interesses. Amém? Estou dando notícia para alguém aí, amém? Para você se ligar. Porque senão você vai falar, mas Senhor, eu estava lá. Não, eu nem te conheço. Vamos discernir o corpo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então o Senhor não quer nos condenar com o mundo. Ele quer nos disciplinar. Ele quer nos ensinar. Os diáconos, vamos seguir aqui a ceia do Senhor agora, amém?